Será que este é o fim do sonho americano? Vistos vão ser cancelados, alunos que estão nos Estados Unidos serão deportados, redes sociais vão começar a ser vigiadas. Qual que é a nova realidade para estudantes internacionais nos Estados Unidos? Harvard está entrando nessa briga versus Trump. O que de fato está acontecendo? Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque eu vou te explicar na prática o que está acontecendo sem extremismo, sem clickbait, sem informações só que infelizmente muitos jornais e portais na internet utilizam só para ganhar likes. Eu quero te falar um pouco da realidade, até porque a Universidade de Harvard, que é uma das personagens de tudo isso que está acontecendo, foi uma instituição que mudou minha vida, né? Eu vim de escola pública, de uma família muito pobre e eu fui aprovado numa bolsa de 100%, algumas bolsas, né? Foi mais de uma, na Universidade de Harvard. E é muito triste ver a desinformação e ver tanta gente perdida porque às vezes nem leem as matérias, pegam só o título sensacionalista de um jornal e já começam a entrar em pânico, né? Então vamos lá. Por etapas, vou trazer os bastidores aqui para vocês. E você que é uma pessoa esperta, tu já percebeu. Talvez não seja exatamente o que a galera está falando. Até porque Harvard, alguns dias atrás, fez um pronunciamento que as bolsas de estudos estavam aumentando. E eu já vi gente falando o contrário. Ou a bolsa está diminuindo, mas a própria instituição, a Universidade de Harvard, falou que estava aumentando, né? Teve gente que falou assim, visto vai ser cancelado. Não houve esse tipo de pronunciamento. Ah, mas quem está no exterior vai ser deportado. Não houve esse tipo de pronunciamento. Então a gente precisa começar a entender um pouco do que está rolando ali. Vamos começar pelos vistos, né? O processo de solicitação de visto está passando por uma atualização que vai adicionar algo que algumas pessoas chamaram de extremista, mas para a gente que trabalha mais de uma década com internacionalização, sempre foi algo que esteve no processo de vistos, mas que não era oficial, entre aspas, ou não era informado que era analisado, que é a análise das redes sociais. Então, recentemente, houve uma parada no sistema para atualização, para adicionar uma inteligência artificial que vai verificar as redes sociais dos candidatos. Até então, as redes sociais sempre foram analisadas, tanto que quando você pede um visto para os Estados Unidos, você tem que colocar seu Instagram, suas redes sociais, né? Mas a partir de agora eles deixaram mais claro que as redes sociais serão analisadas. O que eles estão buscando nisso daí? 3 coisas. Primeiro, olhar se os candidatos chineses, repara que a galera fica falando de um monte de coisa para brasileiro e tal, mas então é importante a gente entender, senão a gente fica pegando uma treta que é dos outros, né? Ou achando que é pra gente, enquanto na verdade não é. Primeiro público que eles estão focando, chineses, que são focados ou participaram ou são envolvidos com o Partido Comunista Chinês. Segundo, indianos. Terceiro, pessoas que têm algum tipo de envolvimento com grupos terroristas, e eu não posso finalizar essa palavra aqui. Então, tu começa a perceber, opa, mas o que isso vai afetar o brasileiro que acabou de ser aprovado em Harvard? O que isso vai afetar o brasileiro que quer uma bolsa de 100% para estudar de graça nos Estados Unidos? Que vai fazer high school, que vai fazer faculdade, mestrado, doutorado, vai utilizar algum dos programas que a gente ensina aqui no canal do YouTube e nas nossas mentorias dentro do M60 para pegar uma bolsa de 100%, vai lhe dar o diploma, trabalhar, morar fora? Nada. Percebe? Então vamos por etapas aqui. Então, do ponto de vista de processo de vistos, a inteligência artificial que vai analisar redes sociais vai analisar chineses, indianos e pessoas do mundo inteiro que possuem ou afinidade ou participação em grupos terror, não posso finalizar a palavra, principalmente grupos mais islâmicos ou antissemitas. Beleza? E faz parte, todo país tem que fazer isso, inclusive o Brasil deveria fazer a mesma coisa. Qualquer tipo de pessoa que tem algum conteúdo declaradamente que pode afetar a segurança de um país, por exemplo, que faz parte de grupos terror,
pô, essa pessoa deveria ser negada sim de visto, né? Porque não faz sentido. Concorda comigo? Claro, existe uma cultura brasileira, já vou falar de outros assuntos, tá? Mas existe uma cultura brasileira que parece que brasileiros, entre aspas, é o que diz essa cultura, é o que muito brasileiro pensa, só vai para fora ilegalmente, né? Então, tem brasileiro que começou a apagar as mensagens do WhatsApp, etc. Mas se você estava conversando sobre algum tipo de ilegalidade, você deveria apagar mesmo, porque você está fazendo algo errado. E se você fosse pego, você seria sim deportado, seu visto seria cancelado, né? Por exemplo, se você vai fazer um curso de inglês de 6 meses, um ano, só que e o visto é o F, né? O visto F não permite trabalhar. E você está com o visto F. E aí você diz lá, ah, mas é que eu quero trabalhar, já vai vendo com o empregador. Pô, você merece ser deportado, porque tu tá indo para um país em que as regras são cumpridas, em que as leis são cumpridas. E se você entrou sem um visto de trabalho, tu não pode trabalhar. Ah, mas eu peguei um visto de estudos mais trabalho. Ah, então você pode fazer o que você quiser. Eu entrei só com o visto de trabalho. Pode fazer o que você quiser. Entrei com o visto de moradia, de residência, né? Pode fazer o que você quiser. Percebe? Cada visto tem a sua finalidade. Então, essas coisinhas, pô, é óbvio, né? Mas como é meio cultural achar que todo brasileiro vai para fora ilegal, vai entrar como turista, vai mentir na imigração, vai entrar pela fronteira do México, parece que não, pô. Mas essa galera que vai ilegal, não só do Brasil, tá? Do mundo inteiro vai ser deportada ou vai ser analisada, mas não é só nos Estados Unidos. Esse processo de inteligência artificial, dos sistemas ficando mais inteligentes, é no mundo inteiro. Vai ser na China, vai ser no Japão, na Austrália, vai ser no Reino Unido, em Portugal, na Espanha, na Alemanha. Isso é algo do mundo inteiro. Então, a gente tem que separar os assuntos. Primeiro, sobre vistos ali de estudantes internacionais, etc. Processo de atualização do sistema e já falei para vocês o que vai ser atualizado. Segundo processo, deportação e aumento da segurança para pessoas que querem ir para o exterior e, de repente, descumprir uma lei internacional, uma lei imigratória, ficar fora de status, ficar ilegal ou ficar não documentado. Poxa, né? Acho que nós somos pessoas inteligentes, a gente já sabe que não vai rolar. E a gente, claro, todo mundo que me segue faz tudo certo, então não precisa se preocupar com isso. Chineses, indianos e pessoas que fazem parte do islamismo, pô, a maior parte dos brasileiros não faz parte e, obviamente, nenhum de nós vai apoiar nenhum grupo terror, né? Inclusive, não vamos apoiar também os grupos terror do próprio Brasil, que é aquele lá que tem PC alguma coisa, né? São 3 letras, PC tal, e o outro que é comando, a gente não vai apoiar essas coisas. Óbvio, né, galera? A gente não vai postar isso em redes sociais, música. Você é uma pessoa inteligente, se você quer ir para outro país, você não vai falar essas coisas que podem te atrapalhar. E aí, onde que Harvard entra nessa treta? Porque estava começando a ter alguns movimentos na Universidade de Harvard, não só em Harvard, em outros países também. E começou uma treta entre pessoas que defendiam Israel e pessoas que defendiam a Palestina. Até aí, nada de errado. Por quê? Porque se você defende um país, né, e claro que numa guerra a gente pode ter várias definições, a gente pode falar que os dois estão errados, um está mais errado, outro menos errado. Sempre vai ter uma pessoa defendendo um lado, sempre vai ter uma pessoa defendendo o outro, né? Quando a gente fala sobre isso, num ambiente acadêmico, zero problema. Onde que entrou o problema? Quando começou a haver uma perseguição contra judeus e uma campanha pró-Hamas, que é um dos grupos terror. Aí deu problema. E aí o governo interveio. Não acho que foi errado, foi com razão. Por quê? Porque eles queriam nome dos alunos e os vídeos do que esses alunos falaram. A universidade não quis dar, começou uma treta. No ambiente acadêmico, quando a gente fala de liberdade de expressão, tudo pode ser falado? Não sei. Inclusive, se tiver algum professor de ética aí, pode falar, né? Pode academicamente levantar uma bandeira para defender algum grupo terror? Na minha opinião, não. Né? Mas de repente, dentro de uma discussão acadêmica, talvez, dependendo da interpretação, possa ser possível. Bom, essa é a treta
que está rolando lá. Então, e Harvard fez algo que para mim foi muito interessante, né? Opa, uma coisa é eu ter aluno que está de repente ali passando um pouquinho da linha ali. Outra coisa é eu divulgar esses alunos para você. Outra coisa é eu fazer. Ah, isso daí eu achei massa. Pô, eu quero estar numa instituição que vai me defender, né? E inclusive que vai defender as coisas que eu acredito, as coisas que fazem sentido. Claro, nunca algo que seja fora da lei, etc. Essas pessoas têm que ser punidas e a própria instituição ela tem essa autonomia de cancelar o visto, de deportar, de suspender o aluno, né, de cancelar a matrícula do aluno em casos de crime ou de coisas correlacionadas. E aí eu acho que a Universidade de Harvard fez certo. Pô, o que rola dentro do meu campus aqui eu que cuido. Você não tem que meter a bola aqui não. Não achei ruim não. Inclusive defendo a Universidade de Harvard nesse sentido. O que eu não defendo é alunos ou pessoas que às vezes nem eram alunos, mas se infiltraram ali para fazer uma campanha que fazia apologia a algum grupo que pode afetar outras pessoas, né? Que tem terrores, você já sabe. Então foi isso que rolou lá. Como que isso afeta a gente? Em nada. Tu está envolvido com algo desse tipo? Não. Se você for aprovado em Harvard amanhã, o que vai acontecer? Nada, eles vão emitir teu visto, tu vai para lá, já era. Se você ganhar uma bolsa de estudos em Harvard, o que vai acontecer? Tu vai ganhar a bolsa de estudos. Ah, mas a bolsa vai diminuir? Não, Harvard já falou que vai aumentar. Harvard tem mais de 6.000 bolsas de estudos por ano. É muita bolsa. Ah, mas é que vai diminuir o valor da bolsa. Não, o Harvard está com 52, 53 bilhões de dólares em endowment, que é um fundo que eles têm lá e eles pegam muito desse fundo e reverte lucros desse fundo para pesquisa, para bolsas, etc. E esse fundo vai crescer, né? Daqui a pouco está batendo 60 bilhões aí. Então, a Harvard está com mais dinheiro ainda. Ah, mas o governo estava dando um repasse de 2 bilhões, ele travou o repasse. Não falou que não vai dar, só deu uma atrasada ali, proposital, para dar uma provocada, né? O Trump é um cara complicado, ele fica fazendo esse joguinho de provocação como se tivesse 14 anos, né? Não gosto desse tipo de situação, mas você pode comentar a tua opinião, o que você acha disso. Bom, travou ali, mas em algum momento vai liberar, e mesmo que não libere, pô, não vai fazer a menor diferença, porque não vai representar nem 0,5%, é menos de 1% do budget que a instituição tem. Então tu começa a perceber que na prática, nada disso vai afetar você. Não negativamente, mas vai te afetar positivamente. Por quê? A gente já tem uma previsão de queda de 70% dos alunos que vão aplicar para os Estados Unidos. Isso é interessante. Se a gente tinha, vou te falar aqui, ó, vamos pegar mundo, tá? Vamos falar sobre bolsa de estudos. Tem muito aluno meu que fala assim para mim, da minha mentoria M60, né? Tomoto, eu não gosto dos Estados Unidos, mas é o país que está pagando tudo para eu ir para lá de graça. Eu vou recusar visitar Harvard? Eu vou recusar um diploma de Stanford, de MIT, da Califórnia? Vou recusar conhecer o Mickey? Não, eu vou ir, pô. Não gosto, mas vou fazer a faculdade, vou fazer o mestrado, vou fazer o doutorado, depois eu vou para outro país. Presta atenção nessa frase que os meus alunos falam, tá? Queira você goste ou não dos Estados Unidos. A gente tem que separar as coisas. Porque se fosse assim, todo mundo ia falar que não gosta do Brasil. Mas você mora no Brasil, sua família está no Brasil, mesmo que você vai para fora, você vai ter que voltar para cá ou você vai ter que mandar dólar para ajudar a tua família no Brasil. Então presta atenção. Europa, tem uns 50 países lá. Portugal, Suíça, etc. Soma todos os países da Europa. Sabe quantas vagas de bolsas eles têm? Uma média de 100 mil bolsas de estudos. Estados Unidos, um único país, tem 4 vezes mais bolsas de estudos do que toda a Europa. 3 vezes e pouquinho, né? Esse ano, essas bolsas estão subindo de 320 mil vagas para 380 mil vagas. Quase 4 vezes mais do que a Europa. Infinitamente mais do que a Ásia, China, Coreia do Sul, Japão, tudo somado, Austrália, Nova Zelândia, Canadá. Se somar as bolsas de todos os países do mundo, não dá metade das bolsas dos Estados Unidos. Eu não estou falando aqui de achismo, estou falando de dados. A gente tem uma inteligência artificial, fiquei anos criando essa inteligência artificial com aquilo que eu aprendi de IA e de tecnologia no MIT em 2014, em Harvard em 2017,
para rastrear a bolsa de estudos. Todos os nossos alunos e mentorados têm um monte de bolsa de estudos lá por causa desse rastreador de bolsas de estudos e tem um passo a passo para aplicar. Se você não faz parte ainda, inclusive, clica nesse link aqui embaixo. Finalizando ele, tu vai poder conversar com uma consultora do meu time para tu começar essa preparação internacional no M60 para tu ganhar essas bolsas também. Mas quando a gente olha para os dados, a gente percebe, caraca, as melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos, Harvard, etc. MIT, aí vai. É o país que mais dá bolsa de estudos. Se 70% dos aplicantes vão desistir, o que vai acontecer com a taxa de concorrência? Você vai ter o mesmo número de vagas, aliás, as vagas estão aumentando, todas as universidades, inclusive Harvard, está falando que está aumentando bolsa, só que vai ter menos pessoas aplicando. Você vai ter 3, 4 vezes mais chances de ser aprovado agora do que qualquer outro momento da história. Percebe? Por isso que é muito importante a gente nunca ir com a manada. E eu não estou falando que o governo Trump está certo, não. Eu tenho um monte de coisa lá que eu estou criticando, eu critico mesmo. Não estou falando que Harvard também está 100% correto, mas eu estou do lado de Harvard sim. Né? Mas o ponto importante aqui é, legal, eu já fiz a minha vida. Eu já conquistei coisas fenomenais. E você? Que ainda não tem faculdade, que ainda não tem mestrado, que ainda não tem doutorado, você que ainda não tem uma carreira de sucesso, você que ainda não ganha bem, você que ainda não trabalha numa boa empresa. Cara, tu precisa aproveitar as oportunidades ao invés de ficar jogando esse joguinho de apoio esquerda, direita, cima, baixo, como se fosse um time de futebol. Tu precisa se preocupar com você primeiro, acima de tudo, e com as pessoas que você ama, e é por isso que tu vai estudar, para dar uma vida digna para você e para tua família. Então, Estados Unidos, este ano, é o melhor país do ano para estudar fora. E olha como é importante, por isso que eu peço para você, deixa o joinha nesse vídeo, compartilha, as pessoas precisam saber disso, né? Olha a importância de não seguir a manada, de não seguir a headline, o título sensacionalista de um jornal, senão tu fica para fora. Né? O país que mais dá bolsa, com as melhores universidades, qualquer brasileiro minimamente preparado consegue estudar de graça no ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado. É um dos poucos países do mundo que dá bolsa de habilidades para empreendedorismo, liderança, esportes, tudo. Eu tenho certeza que você já viu algum vídeo, algum filme de aluno que jogava algum esporte sendo premiado com bolsa de estudos nos Estados Unidos. Porque tem muito. 380 mil vagas só nos próximos 12 meses. É o único país que não tem etarismo, um dos poucos, né? Você pode aplicar de 13 a 65 anos, tem bolsa de estudos. Nenhuma bolsa pede fluência, algumas você pode ir com inglês básico, outras com intermediário, outras com avançado. Se precisar, tu pode ir 3 meses antes para fazer um intensivo para sair do intermediário para o avançado, por exemplo. Tem um monte de universidade lá com aplicação facilitada, tem um monte de extracurricular. Percebe? E aí é pronunciado pelo governo lá que vai ter uma treta contra islâmico, indiano e chinês. Aí o brasileiro, não tem mais nada para brasileiro. Cara, nenhum momento foi falado sobre brasileiro. E os que são deportados é a galera ou que está ilegal ou que cometeu algum crime mesmo, pesado, né? Tem gente lá que fez coisas grotescas. Tem gente que está há 40 anos ilegal nos Estados Unidos. Por que esse cara não se legalizou? Porque, não sei se você sabe, mas depois você mora um tempinho fora, ilegal, sem documentação, você pode pedir asilo, né? Porque só pelo tempo de permanência no país. Por que não ficou 40 anos ilegal? Preferiu ficar ali sem pagar impostos, sem ser reconhecido. Agora não tem como mais, tem câmera, tem inteligência artificial, a galera rastreia. Então, presta muita atenção. Não é o fim do sonho americano. Não existe perseguição contra aluno internacional, até porque tu não vai defender nenhum grupo terror, né? Vai ser analisado as suas redes sociais antes do visto e após tu ir para os Estados Unidos. E claro, se tu fizer alguma cagada, a galera vai sim olhar para ti, mas quem fizer tudo certinho, só para tu ter uma ideia dos nossos alunos, vai conseguir ser aprovado. A gente está com 99,9% de taxa de aprovação de visto. Já são 45 mil alunos nossos que a gente enviou para fora. Bom, informação não tem como bater, né? Porque uma coisa é eu dar a minha opinião, meu achismo. Outra coisa é a gente olhar os dados.
e os dados dizem que Estados Unidos é o país que vai estar mais fácil de ser aprovado para estudar de graça, afinal é o país que mais dá bolsa de estudos e agora o país que mais dá bolsas de estudos vai ter menos aplicantes, 70% de redução é a previsão, né? E vai sobrar muita vaga para quem se prepara. Se você não sabe como se preparar para ir para fora, eu recomendo que você entre nesse link aqui embaixo, entre na nossa mentoria de preparação internacional, vai ser um prazer te ajudar para tu ter o passo a passo avançado, testes internacionais, equipe, mentores para te acompanhar e te assessorar. Se você não quiser fazer um investimento na tua carreira internacional agora, se inscreve no canal e assiste um monte de vídeo gratuito ensinando o básico, os primeiros passos aqui para você ir para fora. O que não pode é tu ver uma oportunidade dessa e ficar de fora, beleza? Se esse vídeo te ajudou, deixa o joinha e comenta aí. Abraço!